em geral o pessoal vai chegando. Acho que a gente pode começar, já são 3h06. Então, boa tarde a todas e todos. É um prazer novamente a gente se encontrar aqui, né, nos nossos web colóquios, no auditório virtual Professor Benício de Barros Neto. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter o prazer de receber uma egressa do nosso programa de pós-graduação, né, a Paula Tereza Souza e Silva. A Paula Tereza, ela foi formada aqui na UFPE, em Química, tá certo? Tem mestrado no nosso programa de pós-graduação, também tem o doutorado no nosso programa de pós-graduação, mas ela fez uma parte desse doutorado na França, certo? No Instituto Nacional Politécnico de Lorraine. Então, ela tem um doutorado com tutela, tá certo? Ela foi orientada pela professora Valdinete Lins, que infelizmente nós perdemos o ano passado. E a Paula, ela também fez um pós-doutorado lá na França, no mesmo instituto, com bolsa também da CAPES, tá? Então, foi um período de 1 ano. E depois a Paula, ela foi aprovada no concurso na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Semiárido. Então, Paula vive em Petrolina. A Paula tem 16 trabalhos publicados e participa de vários projetos, inclusive o Núcleo de Química Analítica Avançada aqui de Pernambuco, que é coordenado pela professora Maria Fernanda Pimentel. Então, a ideia de trazer a Paula, assim, mostrar para vocês onde os nossos egressos eles se encontram e que tem como professor, Norberto comentou, existe vida, né, fora da universidade. Então, a Paula vai falar um pouco da experiência dela na Embrapa, tá certo? Paula, é um prazer imenso recebê-la aqui hoje, viu? E a sala é sua. Boa tarde, gente. O prazer é todo meu, né, de ter essa oportunidade de falar um pouco para vocês, né, do que eu tenho realizado, né, na Embrapa. Então, agradeço a Claudete, né, eu conheci Claudete na época de doutorado, né, Claudete, na Unicamp, fui passar 1 mês na Unicamp, e aí foi quando eu conheci a professora Claudete. Foi então, isso mesmo, Paula, a gente é estudante ainda, né? Estudante. Então, para mim, assim, agradeço demais o convite, né, a oportunidade de hoje falar um pouquinho do que eu tenho feito na Embrapa como química, né? Então, o título que eu trago hoje para o colóquio é Contribuições da Química no Desenvolvimento da Agropecuária no Brasil. E aí eu vou falar um pouco da minha trajetória, embora a Claudete já falou, mas eu passo a falar um pouco da minha trajetória. Eu fui estudante, né, de bacharelado em Química. A minha formação toda, né, foi no Departamento de Química Fundamental, né, em que eu tenho bastante gratidão, né, pelo acolhimento de todos os professores, pelos técnicos, né, pelos os amigos também, né, que eu pude fazer nesse tempo que eu passei no Departamento de Química Fundamental. Eu agradeço demais. Depois fui fazer uma parte, né, do doutorado na França e fiz o pós-doutorado também. E retornando ao pós-doutorado, eu tive uma bolsa de DCR em que passei mais ou menos 1 ano sob a supervisão da professora Ana Paula Paim. E nesse período, né, eu tive essa oportunidade de prestar um concurso para a Embrapa, né? Na época eu não conhecia a Embrapa direito, mas eu sempre tive aquela vontade de fazer um concurso para uma empresa que realizasse pesquisa. E aí, acho que passou. Eu tive essa oportunidade. Poxa, passando assim, eu tive essa oportunidade de fazer esse concurso, né? Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência, né, da Embrapa, o que é que eu faço. E aí eu tive 2 grandes orientadores, né, a professora Valdinete, como Claudete falou, né, infelizmente o ano passado ela faleceu, e o professor Benício Barros Neto também, né, que foi meu co-orientador, né, desde a graduação até o doutorado. Então, eu tenho gratidão demais a eles 2, né, contribuíram muito com minha formação.
assim como todos os professores do DQF também. Então, é uma gratidão imensa que eu tenho, né? E realmente agradeço essa oportunidade. E aí, o que é que eu vou falar hoje para vocês? O computador está querendo que finalize logo a apresentação, mas vamos lá. Não sei o que está vendo. Então, o roteiro, né, que eu vou apresentar para vocês é o processo da agricultura, né? O avanço do progresso da agricultura com o tempo, né? Quais aspectos precisam ser melhorados, né, para a gente ter uma agricultura mais sustentável, né? A gente vai ver o quanto a gente já avançou, né, e o quanto a gente precisa ainda avançar, né? A contribuição da química para o avanço da agricultura, né? E os projetos que a gente vem desenvolvendo, né, para que isso possa ocorrer. E iniciando, né, como é que era essa agricultura, né, no período dos anos 50 e 60, no nosso Brasil rural? Então, aqui eu tenho algumas imagens, né, que a gente vê que a gente tinha uma dificuldade muito grande, né? Era uma escassez de tecnologia, né? Era uma falta de conhecimento muito grande em relação à qualidade do solo, né? Como era que funcionavam esses solos tropicais, uma falta de variedade também, né, de variedades adaptadas, né, a determinadas regiões aqui do Brasil, né, e falta de conhecimento, né, em relação à questão da alimentação dos animais, as doenças também que esses animais eles eram acometidos, né, e uma baixa produtividade. É tanto, né, que o Brasil ele passou um tempo que estava passando por um processo de escassez alimentar, né? E aí foi constatado, né, a necessidade de realmente se investir em pesquisa, né, para que isso não possa ocorrer, ou seja, a população aumentando muito e a produção alimentar muito baixa, ou seja, a gente tinha que importar, né, esses alimentos para o Brasil, né, da conservação ambiental. E aí, nesse gráfico aqui, quem tiver interesse, tem esse documento aqui da Embrapa, que traz a questão da trajetória da agricultura brasileira. A gente vê, né, a questão, né, do aumento da produtividade, né, com o tempo. De 77, né, e até, aqui a gente até 2017, mas agora em 2021, 2020, o gráfico é só crescente, né. E, basicamente, com uma área plantada, né, a mesma, assim, aumentando um pouco, mas aumentando a questão da produtividade. Ou seja, você não precisa aumentar a área para aumentar a produtividade, né? Porque isso é bem interessante. E aí, em 73, né, hoje a Embrapa tem 48 anos, né, foi criada, né, a Embrapa, né, com o objetivo de solucionar pesquisas, né, em relação à prática de uma sustentabilidade da agricultura, ou seja, uma agricultura mais sustentável, né, em benefício, né, da nossa sociedade brasileira. Hoje, a Embrapa, né, ela trabalha para aquele pequeno produtor, trabalha para aquele médio e aquele grande produtor, ou seja, desenvolvendo, né, através da pesquisa, uma agricultura mais sustentável. Ou seja, a gente produzir cada vez mais, né, utilizando cada vez menos insumo, impactando menos o meio ambiente, né, e tendo um produto, né, de altíssima qualidade. Né. Hoje a gente sabe que o Brasil, né, ele tanto consegue abastecer, né, todas as suas regiões, como também, né, consegue também fazer todo o processo de exportação também em relação a uma grande quantidade, né, seja de alimentos, né, seja a parte de frutas, olerícolas, né, a parte também das carnes também, né. Então, hoje a gente tem essa contribuição muito grande, a nível mundial também. E não só, né, a questão de levar esses produtos, como também muitas tecnologias, né, são desenvolvidas aqui no Brasil e a gente também consegue levar para outros países também, porque isso é bastante importante. A gente não só resolve o nosso problema aqui interno, como também ajuda, né, contribui para resolver problemas externos também. Então, essa é a missão da Embrapa, né? Contribuir para uma agricultura mais sustentável. E aí, olhando, né, para essa missão da Embrapa,
Hoje, a Embrapa, em relação ao seu quadro de pesquisadores, a grande maioria são agrônomos, né? Então, a grande maioria do quadro de pesquisadores da Embrapa são agrônomos. Depois, vem os veterinários, zootecnistas, biólogos, e eu acredito, né, que a menor proporção são de químicos, hoje na Embrapa. E aí, o que é que a química, né, pode estar contribuindo, né, para o desenvolvimento da agropecuária no Brasil, né, para a agricultura no Brasil? E aí, aqui eu cito, né, alguns problemas que a gente ainda precisa, né, estar vislumbrando, né, para que a gente possa cada vez mais estar praticando uma agricultura mais sustentável. Eu menciono aqui alguns problemas. Esses problemas são ligados à minha área de atuação, mas dentro, né, da agricultura, então existem químicos da área de orgânica, né, que vem ali, né, para estar desenvolvendo, né, algum insumo, ou está estudando alguma rota sintética, né, para a produção, né, de alguma substância que venha ajudar na agricultura, né. Tem o pessoal que trabalha com a parte de ciências de materiais também, né, que vem desenvolvendo embalagens mais sustentáveis e encapsulando, né, alguns alimentos e medicamentos, né, para que isso possa chegar, né, de maneira mais conservadora, né? E a parte inorgânica também, né? Tem a parte analítica também, desenvolvimento de métodos, né? Seja para análise de pesticidas, né? Ou para a parte de agroenergia. Então, hoje, né, a Embrapa, ela trabalha tanto com a parte de produtos, né, desenvolvimento de produtos como o trigo, como a soja, o feijão, o arroz, como a parte também de processos, né? Tem a Embrapa, né? A Embrapa Alimentos, que trabalha com a parte de desenvolvimento de processos, né? A questão dos iogurtes probióticos, né? E a Embrapa Ecorregional, que essa vai trabalhar, né? Por exemplo, que é a que eu trabalho, a Embrapa Semiárido, com uma grande variedade de problemas, né, oriundos da agricultura, seja na pecuária, né, seja na parte da agricultura, a parte de políticas públicas também. E aí, o que eu quero mostrar hoje para vocês, dentro da química, né, a gente vê uma grande contribuição que a gente pode dar para o desenvolvimento da agricultura no Brasil, seja na área de orgânica, inorgânica, materiais, analítica. E aqui o que hoje eu vou apresentar para vocês dentro da minha área, eu venho trabalhando a minha graduação, mestrado, doutorado, sempre ligada à parte de química ambiental, o que é que a gente pode estar contribuindo, né, para esse avanço na agricultura. E aí o que a gente vê, muitas vezes, né, é o uso de agroquímicos em excesso. Aí por que isso ocorre? Às vezes é falta de uma análise, né, o produtor está ali aplicando, né, achando, né, que aquela concentração está sendo ideal, mas muitas vezes a concentração está muito alta, ou seja, está impactando o meio ambiente. Ou seja, ele pode utilizar uma dosagem menor, né? E com isso, né, ter uma adoção de uma prática agrícola mais sustentável. Práticas inadequadas, agrícolas. Isso muitas vezes não se conhece a qualidade do solo, né? Uma vez que você tem, né, você se conhece a qualidade do solo, as características daquele solo, você vai poder, né, saber, né, que tipo de irrigação você pode adotar, a questão, né, do uso, da cultura. Então, tudo isso influencia. A questão da qualidade da água também. Ou seja, para a gente ter uma agricultura sustentável, a gente tem que ter uma água com uma certa qualidade e também devolver para o meio ambiente uma água com qualidade também. Ou seja, não basta você ter uma água de qualidade e você está utilizando insumos, né? E você está impactando aquela água de maneira negativa. E a gente vai ver também que a agricultura, ela gera efluente, né? E a gente precisa, né, muitas vezes, tratar esse efluente gerado pela agricultura. Então, aqui são algumas contribuições, né, que a química, a gente pode estar contribuindo com a agricultura do Brasil. E aí a gente deseja, né, ter uma fruta de qualidade, né, uma fruta que tenha o mínimo de resíduo possível, né, uma fruta realmente que a gente possa, assim, ter segurança, né, segurança alimentar.
Mas por trás dessa segurança alimentar, nem toda, né, todo o sistema agrícola, né? Então, será que essa fruta, né, produzida, ela tem pouco resíduo? Será que aquele homem que trabalha no campo, né, ele utilizou o EPI, né? Será que o efluente que foi gerado foi tratado? Será que o solo, como é que ficou o solo após a produção dessa maçã tão bonita, após a produção dessa uva, né? E a água, né? A água que foi utilizada, a água que foi gerada, que foi lixiviada. Então, por trás, né, desse alimento, então tem todos esses questionamentos, né? Que a gente deve ficar bem atento em relação a isso. E aí, em 2015, né, foi lançada essa carne, né, a carne carbono neutro, é uma parceria da Embrapa com essa empresa, né? E essa carne é uma carne que ela é toda monitorada, né? Ela passa por processo de certificação, né? E é um bovino, né, que é tratado, né, num sistema, né, lavoura, pecuária, floresta. Com isso, né, esse metano que é gerado é compensado, né, pela produção de crescimentos de árvores. Hoje o Brasil ele é bastante conhecido, né, em relação a essa tecnologia. Então é bastante interessante, né? Ou seja, não é simplesmente a gente estar consumindo a nossa carne, né? E sem saber, né, o que tem ali por trás, né? Como é que aquele bovino ele foi tratado, né? A qualidade daquela carne. Então, tudo isso é muito importante. A mesma coisa da tilápia, né? Não sei se vocês gostam de tilápia, né? Mas hoje a tilápia é um peixe muito consumido aqui no Brasil. E quem gosta de comer a tilápia com aquele gostinho de barro, né? Acho ninguém. Então, é muito bom quando a gente vê que a tilápia ela foi muito bem cultivada, né? Quando a gente sente aquele sabor suave. Então, por trás de tudo isso, né? Então, tem muita pesquisa envolvida. E aí tem uma contribuição, né, do nosso trabalho. E aí, agora o que eu quero falar para vocês é em relação ao Vale de São Francisco. Eu não sei quantos de vocês já tiveram assim, a oportunidade de conhecer aqui o nosso Vale de São Francisco, né? Mas vocês sabem, né, que é uma região, né, muito rica na produção da agricultura, né? Produz mangas maravilhosas, as uvas também, as uvas sem sementes, né, que tanto abastece o nosso mercado interno como o mercado externo. E tudo isso, né, a gente agradece ao nosso Rio São Francisco, né? Então, parte da nossa agricultura irrigada, né, é por meio das nossas águas do Rio São Francisco. E com isso a gente deve, ou seja, utilizar a água do Rio São Francisco, mas impactar cada vez menos. Mas aqui no Vale de São Francisco, a gente tem áreas que são de agricultura irrigada e tem áreas que são de sequeiro, são aquelas áreas que a gente vai depender da chuva, né, para poder produzir, para que o agricultor ele possa produzir, né, aquelas culturas que resistem, né, ao mínimo de água possível. Então, aqui é uma foto aqui do Vale de São Francisco, né, onde o nosso carro-chefe, a gente pode dizer que é a manga e a uva, né, mas também a gente produz olarícolas, tubérculos, né, temos a parte de piscicultura também, né, quem gosta da carne de carneiro, né, a carne de bode, também a gente produz muito aqui também. Os vinhos, né, temos os vinhos também, que são produzidos a partir das uvas, os espumantes, né, não sei se vocês já tiveram oportunidade, os sucos de uva. Então, tudo isso são produzidos, né, a gente tem aqui no Vale de São Francisco. Então, é uma região muito rica, né, e tanto em produção como também em relação à questão de pesquisa, ou seja, tem muito a que se pesquisar, tem muito ao que se contribuir. E aí, hoje, eu selecionei alguns trabalhos, né, que a gente vem desenvolvendo na Embrapa, dentro dessa temática, né, da minha área de Química Ambiental, ou seja, a nossa contribuição de químico, né, em relação à agricultura. E aí eu vou apresentar 4 trabalhos para vocês, mostrando, assim, o que se tem, o que pode ser feito, né, o que foi feito, para vocês terem ideia. Se eu pudesse, eu mostrava tudo, né, o que a gente tem aqui, porque realmente, gente,
é encantador, né? A experiência é maravilhosa, né? Porque é uma região que tem muito para oferecer e muito também para ser cuidada e muito para ser pesquisada. Então, esse primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês foi o meu primeiro trabalho ao chegar na Embrapa. Eu cheguei na Embrapa em 2010, 11 anos, vou fazer 11 anos que estou aqui em Petrolina, né? E esse primeiro trabalho, ao chegar na Embrapa, é só um parágrafo. A Embrapa, a diferença também da Embrapa em relação à universidade, a universidade, o pesquisador, né, o professor pesquisador, ele tem autonomia, né, em escolher a sua área de pesquisa. Na Embrapa, a gente não tem essa autonomia, porque a nossa pesquisa é o que a agricultura está precisando, as demandas. Tanto que no meu doutorado, eu trabalhei com remediação de solo, né, contaminado por petróleo, tratando por oxidação avançada. Ao chegar na Embrapa, eu tive que esquecer isso. Não. O foco agora é a agricultura, né, são demandas que a gente precisa responder em relação à agricultura. Então, tem essa diferença, a gente não tem autonomia, a gente tem que trabalhar, né, com o desenvolvimento da agropecuária. Então, hoje eu não trabalho mais com essa parte de remediação de solo, então é voltado para o desenvolvimento da agricultura. Então, esse foi meu primeiro projeto, né, indicadores de qualidade de solo e da água, para avaliação do uso sustentável da região no entorno do Lago Sobradinho. Um outro trabalho também que a gente desenvolveu, tudo isso eu vou mostrar para vocês, né, alguns resultados que nós tivemos, foi avaliar a ocorrência de pesticidas no solo cultivado com cebola, também aqui no Vale do Subimé de São Francisco. Um outro trabalho é a ocorrência de pesticidas, né, relacionado ao efluente que é gerado pela agricultura, né, o que é que a gente deve fazer, em efluentes oriundos da produção de uva. E aí a gente utilizou, né, um tratamento por fotólise e avaliou também a toxicidade desse efluente. E um projeto mais recente, né, que a gente tem trabalhado, é uma equipe de pesquisadores. Então, tudo isso são projetos que eu não trabalho só, é uma equipe de pesquisadores, né, que são envolvidos, são alunos, são os nossos analistas, os nossos técnicos, né? A gente conta muito também com a questão dos produtores, né? Sem eles, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho, então a gente precisa muito deles também. E esse último trabalho é um projeto da Embrapa junto com a Sudene, que a gente está validando, né, esse sistema bioágua, que é um sistema que tem sido utilizado para tratar águas cinzas, né? E aí vocês vão ver que o objetivo disso é que essas águas cinzas, né, a gente possa utilizar na agricultura, já que aqui, no semiárido, a gente tem muitas áreas que não têm acesso à água, né? Então, é uma tecnologia bem promissora, né, para essas realidades. Então, o primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês é indicadores de qualidade do solo e da água para avaliação do uso sustentável da região no entorno do Lago de Sobradinho. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Lago de Sobradinho, né? É um lago, né, utilizado para múltiplos usos, né, inclusive a questão é uma hidrelétrica, né? Então, parte dessa água, né, é utilizada, né, para a produção de energia. Então, esse projeto foi um projeto da Embrapa, né, tendo a Chesf como financiadora. Então, nesse projeto, eu fiquei com a parte de água, vou mostrar hoje a parte de água, e a outra colega ficou com a parte de solo. Então, o objetivo era a gente avaliar a qualidade da água e do solo na região no entorno do Lago Sobradinho, né? Fazendo trabalho, né, nesses 5 municípios, que esses municípios eles ficam no entorno do Lago de Sobradinho, propondo a identificação de indicadores de qualidade e soluções técnicas para a recuperação e preservação dos recursos naturais. Porque a gente tem que ter uma grande preocupação. Não é só, né, adotar práticas agrícolas, mas você tem que adotar práticas agrícolas tendo cuidado com o meio ambiente. A gente vê muito, né, essa preocupação, né, nos países da Europa, nos Estados Unidos, né, uma preocupação muito grande em relação a isso. Ou seja, é você praticar a agricultura, mas de maneira sustentável. Então, o objetivo desse projeto era avaliar, né, o impacto que essa agricultura podia estar ocasionando, né? Era um dos objetivos, porque era um projeto muito grande, era um projeto em rede,
tinha mais de 10 planos de ação, e aí o plano de ação que eu participei foi esse. E aí o Lago de Sobradinho, né, ele é utilizado para agricultura, é utilizado para o abastecimento para aquela comunidade que não tem água tratada, ou seja, muitas vezes eles vão no lago captar essa água para ser utilizada no seu abastecimento doméstico, né? Para a dessedentação dos animais também, né? A questão da piscicultura, a gente também tem a parte de piscicultura, né? Sendo também trabalhada no Lago de Sobradinho. Então, são múltiplos usos. Só que o interesse da nossa pesquisa era avaliar o impacto da agricultura, né? A gente vê aqui, não sei se vocês estão vendo essa tubulação aqui, é um sisteminha em que aquele produtor está captando a água do lago para fazer a sua irrigação na sua área. Aqui, né, são também pessoas que trabalham nas áreas, né, preparando a calda, a gente chama a calda de agroquímico, seja de fertilizante ou de agrotóxico, né? E é dessa água aqui que eles vêm empregando na agricultura, né? Fazendo a sua irrigação na agricultura. E aí, aqui a gente está vendo um sisteminha, foi quando o projeto começou, o sistema de irrigação que eles adotavam era esse sistema aqui, que é o que a gente chama de sistema de suco, eles fazem umas covas, e aí, a partir dessas covas, essas águas, né, elas vão umedecendo aquele solo, né, para fazer a questão da produção. Só que isso já está bem ultrapassada, essa tecnologia. Então, o projeto ele também pode proporcionar isso aos agricultores, né? Trazer um outro tipo de tecnologia, né, com isso, reduzindo, né, a quantidade de água, reduzindo a quantidade de insumo, aumentando a produtividade, né? Então, por isso que a gente precisa muito do produtor, né, trabalhar com ele para poder, muitas vezes, mudar aquela mentalidade. Nesse projeto, como era no entorno do Lago de Sobradinho, o que é que eles produzem mais? Eles produzem mais olerícolas. É a cebola, é a melancia, é o melão. Só que o carro-chefe deles em relação a isso é a cebola, né? Então, eles um dos maiores produtores aqui do Nordeste de cebola, perdendo só para a região de Irecê, aqui no estado da Bahia. E, dentre isso, né, a gente via muito essa questão aqui dessa embalagem dos agrotóxicos, né? Eles lançavam isso também nas áreas, né? O que é um problema. A gente sabe que com as chuvas, né, com a alta cota do lago também, isso é carregado para dentro do lago e termina que tem-se a questão da preocupação, né, da questão dos agrotóxicos encontrados na água também. E aí, como eu falei para vocês, né, eles produzem muita cebola, né? Então, que dentre as culturas, né, o que eles produzem mais é a cebola. E aí, essa cebola que eles produzem, eles mandam para o Sudeste, mandam para o Sul, né? Mandam para outras regiões do Nordeste também. Então, o carro-chefe é a cebola. E aí, o que foi que a gente conseguiu observar, né? Então, esse meu plano de ação, ele interagia com outros também. E aí, no município de Casa Nova, Centro-Sé, né, Sobradinho, aqui vocês estão vendo a plantação de cebola, aqui é o melão, né, aqui é a melancia. Era a comparação antes e após o projeto, né? O que é que foi observado antes e após o projeto? Então, a gente conseguiu, né, aumentar a área irrigada, né? E, com isso, a gente também conseguiu aumentar a produtividade daqueles produtores. Ou seja, com aquela mesma quantidade de área, né, irrigando, eles conseguiram aumentar a produtividade. E, com isso, né, mudando o sistema de irrigação de muitos, que era o sistema de inundação, para o sistema de gotejo, que é aquele sistema, né, que são gotículas de água, né, que vão sendo lançadas naquela área, você consegue reduzir a questão de insumos também. Porque uma vez que você, né, não umedece aquela área, então você reduz a incidência de pragas e doenças, e aí consegue aumentar a produtividade. Então, foi bem interessante esse projeto, né, da Embrapa. E aí, para a gente fazer essa avaliação, né, do impacto, né, da agricultura, né, em relação à qualidade da água do Lago Sobradinho, nós realizamos visitas, né, para poder selecionar os pontos de coleta. Então, ao todo, foram 26 pontos de coleta, né?
Então, esse trabalho a gente realizou de março de 2012 até outubro de 2014. Era bem exaustivo, gente. Então, era uma experiência bem diferente, porque a gente que sai da capital, né, que vem para uma cidade, né, do interior, tem uma certa diferença. E aí, imagina a gente ir para essas cidadezinhas, né? Cidades pequenas, né? Sem muita infraestrutura, né? Então, a gente tinha que dormir muitas vezes, porque são áreas de difícil acesso, né? Então, hotéis bem simples, tudo muito simples, né? Então, era um desafio. Na época, eu não tinha filhos, então era mais fácil, porque eu passava a semana viajando, né? Coletando essas amostras. Então, foi muito interessante e conhecendo a realidade, né? Das pessoas, dos produtores, né? E saindo realmente da nossa zona de conforto. A gente vendo realmente que a gente tem muito o que fazer, né, para contribuir com esses produtores. Então, a gente coletou. Então, aqui dá para ver os pontos. Então, a gente fez esse trabalho período chuvoso e período seco, né? Então, a gente coletava. Aqui tem algumas imagens, né, de coleta, né? Então, a gente viu uma diferença muito grande do período seco para o período chuvoso. Muitas vezes a gente tinha que andar uns quilômetros para poder fazer a coleta, porque o carro não chegava até o ponto que nós tínhamos selecionado, né? Mas foi um trabalho muito, muito bonito, né? A gente poder realmente contribuir, né? Conhecer o que é que estava acontecendo em relação à qualidade da água, porque muitas vezes o que a gente escuta, não, a qualidade da água do Rio São Francisco está contaminada, mas para a gente poder, né, ter esse diagnóstico, a gente tem que ir lá, tem que coletar aquela água, tem que se fazer um estudo, né? E aí nós fizemos, e aí analisamos uma série de indicadores, né? Desde o pH, a parte da carga orgânica dessa água, metais, os sais presentes, né? Nós analisamos. Fizemos, né? Uma coisa que é bem interessante em relação ao produtor é que ele tem que conhecer a qualidade da água que ele está utilizando na irrigação dele, né? Não é simplesmente pegar aquela água, né, e irrigar. Essa água ela tem que ser conhecida. Você tem que ter uma água com certa qualidade para você irrigar e ter aquele seu produto, né? E aí a gente fez a classificação da água para fins de irrigação. Que água era essa que eles estavam irrigando, né? Então, essa classificação da água a gente faz em relação à questão da condutividade e à questão dos sais que estão presentes. E aí a gente consegue classificar, né, de C1 a C4. Uma água que tem baixa salinidade e uma água que tem uma salinidade muito alta. E também, para haver essa classificação, a gente também tem que saber a questão do teor de sódio que tem nessa água. E a depender dessa água, vai ser uma água muito boa para ser irrigada, ou uma água moderada, em que o produtor ele vai ter que ter um certo cuidado, né? E como eu falei para vocês, né, a gente está aqui numa região que a gente tem, né, a depender das áreas, né, uma escassez muito grande de água. Muitas vezes o produtor ele não vai ter uma água com a classificação de uma ótima qualidade para irrigar. Ele vai ter uma água de uma classificação mais baixa e a gente tem que propor alternativas, porque é a água que ele tem. Então, propondo alternativas, o que é que ele pode fazer para poder produzir, né, impactando o mínimo o meio ambiente. E aí, a água, né, que eles utilizam, é uma água de classificação muito boa, C1, S1, no máximo a gente chegou a C2, S1. Então, são águas que são adequadas, né, para a fins de irrigação. Ou seja, são águas, né, se eles utilizarem, né, de maneira racional, eles vão conseguir produzir bem, né, não salinizando o solo, né, principalmente que a gente trabalhou com essa questão de alterar o sistema de irrigação, saindo de inundação para gotejo, para o sistema de gotejamento. Então, é uma classificação muito boa. Mas, muitas vezes, né, lá na Embrapa, a gente tem o laboratório agroambiental, em que a gente presta serviço para os produtores. Então, muitas vezes, o produtor não tem água nenhuma. Depende da chuva para produzir. Mas o que eles fazem? Eles perfuram um poço e mandam essa água do poço para a gente analisar. E aí, a água do poço, a depender da profundidade, né, a qualidade não é tão boa. Então, pega C2S1, C4S1, ou seja, uma qualidade inferior.
E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando com ele, né, para que ele possa aproveitar essa água, mas de maneira bastante consciente, né? Às vezes até alternando o uso dessa água com a água de chuva, né? Com a água que ele tem de barreiro, né? Com a questão do reuso também. Então, tem esse detalhe que é bastante importante. E aí fizemos, né, as análises físico-químicas, microbiológicas e os teores de metais pesados. E aí, né, avaliando, né, e comparando, né, com a nossa resolução CONAMA 357, a gente viu, né, verificou que em Casa Nova, alguns pontos, o pH excedeu um pouco, né? A turbidez no período chuvoso, eu não sei quem de vocês é daqui da região ou já visitou, a gente veio realmente o Rio São Francisco, a água bastante turva, né? Porque acontece o revolvimento, né, dos sedimentos, né, e das partículas também, e aí que a gente tem uma maior turbidez, né? A questão da DBO, né, em alguns pontos a gente observou uma alta concentração, mas isso não foi nem em virtude da agricultura, foi a questão de alguns pontos, né, de esgotos que eram próximos, em algumas áreas, né? O fósforo, né, a gente viu que alguns pontos excederam a resolução CONAMA também, e aí isso aí já é um indício, né, a gente conseguiu verificar realmente que era a questão do uso, né, dos fertilizantes em excesso. Muitas vezes esse produtor, ele não tem acesso, né, à análise física e química do seu solo, e utilizam, né, o fertilizante de maneira demasiada, né? E aí termina que parte desse fertilizante termina que é carreado, né, para a água também. Então, a gente vê esse excesso de fósforo nas águas, né? Presença de coliformes fecais também em alguns pontos, né? Não sei se vocês lembram de algumas fotos que eu mostrei para vocês, né? Os usos múltiplos. Algumas vezes o animal vai para dentro da água, então tem os dejetos dos animais também que vem contribuindo com essa questão dos coliformes. Aqui na figura eu mostro para vocês, né, a questão do fósforo, né, a gente vê em alguns pontos realmente, né, altos teores de fósforo, né, ou seja, ultrapassando até a questão da legislação, né, a presença de coliformes também, né, que a depender da cultura termina que não é muito indicado, né, uma água com um teor alto de coliformes. E ainda tem a questão, né, daquele cidadão que não tem água tratada, né, na sua residência, que vai lá captar aquela água, né, para utilizar no seu abastecimento próprio, né? O que não é bom pegar uma água com esse teor tão alto de coliformes fecais. Em relação aos metais, né, a gente observou também, em alguns pontos de coleta, né, a presença. O ferro é uma característica já endógena lá da região. São solos ricos em ferros, então por isso que a gente encontra nesse teor alto de ferro na água. Mas, em relação aos outros metais, a gente viu a presença de manganês, né, de cobre, de cádmio. E esses metais são oriundos de onde? Muitos fertilizantes, eles têm em sua composição a presença desses metais, né? E aí, a gente constatou, né, por conta desse uso, né, indiscriminado, por exemplo, do fósforo, porque quando a gente coloca o fósforo, a gente coloca ele numa composição de um fertilizante que tem a presença desses metais. Então, isso, né, foi algo que a gente constatou. E em relação a esses resultados, uma coisa que na Embrapa a gente faz, a gente leva isso para o produtor. Então, a gente trabalha junto com ele para que eles possam, né, estar mudando, né, esse sistema agrícola que eles vêm utilizando. E aí foi isso que a gente constatou em relação à questão dos metais. Na época, a gente teve problema, né, em relação à questão dos agrotóxicos. A gente não tinha o equipamento. Aí tentou até fazer, né, um pregão junto, uma licitação junto ao ITEP, e aí a gente teve, não conseguiu a tempo, e a gente ficou com essa parte faltando em relação ao estudo, né, dos agrotóxicos na água. E eu lembro, as primeiras notícias em relação ao projeto a gente teve um problema, porque a mídia caiu em cima, né, porque
estava tendo esse problema, né? A gente constatou, e aí já queriam punir, né, os sistemas regulatórios daqui, né, do estado da Bahia, porque esses municípios que eu mostrei para vocês no estado da Bahia, queria punir esses produtores, só que o nosso objetivo não era esse, o nosso objetivo era avaliar o impacto da agricultura e trabalhar com eles, mudar a forma como eles estavam trabalhando. E aí tivemos que passar por várias reuniões, e até que a gente conseguiu resolver, né? Então, eles viram ao final do projeto, esse projeto acabou há 2 anos atrás, que teve realmente uma mudança, né? E os produtores precisavam ter essa informação, né? Ter esse conhecimento, passar por várias capacitações, né? Para poder não impactar o meio ambiente, como eles estavam fazendo. Mas foi, assim, algo de muita importância, mas que a gente teve que conversar com os órgãos regulatórios, porque o nosso objetivo não era punir os produtores, era, sim, né, levar esses resultados para eles e alterar, de uma certa forma, o sistema agrícola que eles estavam adotando, né? E aí, o que a gente observou, né, o projeto talvez tenha uma nova fase, a gente está vendo, é aumentar os pontos de coleta, né, nos municípios, na cidade também, ou seja, a gente procurou trabalhar só com áreas próximas a áreas agrícolas, mas a gente também precisa ver, né, outros emissários também, realizar a parte de agrotóxicos, né, em todos os pontos de coleta, ver também os tratamentos alternativos, né, dessa água destinada ao abastecimento humano, né, que a gente vê que muitas dessas pessoas, né, não tem água tratada ainda. A Codevasf, ela tem implantado alguns sistemas de tratamento de água, mas não consegue, né, abranger toda essa comunidade. E avaliar, né, se essa concentração dos metais também está afetando também os componentes bióticos, né, do sistema. E continuar, né, realizando essas capacitações, né, para minimizar os impactos ambientais gerados na agricultura. E não sei se vocês lembram, né, aquelas embalagens de agrotóxicos. O que eles tinham que fazer ali? Eles tinham que fazer a tríplice lavagem, ou seja, lavar aquelas embalagens e armazenar, porque existe uma associação que ela recolhe esses vasilhames, né, de agrotóxicos. E aí terminava que os produtores lançavam aquilo ali no meio ambiente. Aí a gente fez também dia de campo, levou a associação para recolher. Então foi uma experiência bem rica, tanto, né, para a gente como pesquisador, como também para os produtores. Um outro projeto que eu vou apresentar aqui para vocês também é a ocorrência de pesticidas, né, no solo cultivado com cebola, no vale, aqui também do Submédio e Vale de São Francisco. Né? Eu mostrei para vocês que a cebola, né, nessas regiões, no entorno do Lago de Sobradinho, é o que eles produzem mais, né? E aí, o que a gente desejava ver, o que é que está ficando desses resíduos no solo, né, cultivados com cebola. Então, a gente avaliou, né, o potencial da contaminação do solo por pesticidas decorrentes de práticas agrícolas, né, do cultivo de cebola, em propriedades do Vale do São Francisco. E o interessante é que esse agrotóxico, né, quando ele é utilizado, então existe um ciclo, né? Então ele pode volatilizar, né? Ele pode ser absorvido, né? Parte é absorvido pela planta, parte é absorvida aqui pelo solo, parte é dissolvido, tem um processo de absorção também, tem um processo de degradação, ou seja, o próprio solo, né, com seus micro-organismos pode estar degradando, né? Pode ser lixiviado, né? E aí contaminando, né, nossas águas superficiais, as nossas águas subterrâneas. Então tem esse ciclo, né, do agrotóxico no meio ambiente. Então, nosso objetivo era observar, né, o quanto desses agrotóxicos que estavam sendo empregados na cultura de cebola estavam persistindo ainda no solo. Então, para isso, a gente fez um levantamento, a gente fez um levantamento junto aos produtores e junto às lojas também, e aí a gente detectou, né, o uso desses agrotóxicos. Acetamiprid, carbofurano, tiametoxam, debuconazol. Alguns são da classe inseticidas e outros são da classe de fungicidas.
Alguns são proibidos para a cultura, né, mas eles utilizavam. Então, teve todo um trabalho também junto aos produtores, né, em relação ao tipo de agrotóxico que eles estavam utilizando. Geralmente, produtores de cebola não são grandes produtores, não. São produtores mais de base familiar, né? Principalmente aqui no Lago de Sobradinho. São pequenos produtores, geralmente. Então, eles têm dificuldade, né, em ter acesso a outras tecnologias, em ter assistência, e muitas vezes eles utilizam por falta de conhecimento mesmo. E aí a gente fez todo esse levantamento, né? Aqui são imagens que a gente mostra lá, conversando com os produtores, né? Porque quando a gente faz um projeto desse, a gente tem que ter uma aceitação, a gente tem que mobilizar aquele produtor, né? A gente tem que conscientizar, né? Tem que mostrar a importância do trabalho para que eles possam contribuir, né? Porque sendo assim a gente consegue fazer um trabalho com a maior eficiência possível. Então a gente tivemos uma primeira conversa com eles, né? E levantamos esses produtos que eles utilizavam. Nessa época, a gente estávamos ainda em pandemia, né? Graças a Deus. E aí a gente conseguia ter esse trabalho mais de perto com o produtor. Então, esse estudo a gente trabalhou em 3 áreas, né? Em 3 municípios. Foi em Casa Nova, Centro Sé e aqui em Juazeiro. Trabalhamos em Juazeiro também, que tem uma região chamada Salitre, né? E nessa comunidade eles produzem muita cebola também. E aí coletávamos o solo, né, nessa profundidade de 0 a 20, e aí tinha todo um processo de armazenamento e preparação dessa amostra. Então, coletávamos, íamos para o laboratório e fazíamos todo esse processo de preparação da amostra, né? Então, eu não sei quantos de vocês são químico-analíticos, então vocês entendem bem que a gente precisa, né, ter uma amostra bem representativa, né, para poder ter um resultado confiável, e essa amostra tem que ser tratada, né? E aí, muitos produtores, eles não adotavam ainda o plantio direto. Então, eles produziam a cebola em 2 tipos de sistema. Sementeira, ou seja, eles produzem a semente, e depois fazem o transplantio, ou seja, eles têm que ter 2 áreas, né? Mas hoje, o sistema de produção de cebola está sendo substituído por esse sistema aqui de plantio direto, né, em que são as máquinas, né, que fazem todo esse tipo de semeadura nas áreas. Para esse sistema aqui, que utiliza sementeira e transplantio, utiliza uma mão de obra humana muito grande, né? Então, tem que ter uma mão de obra muito humana para estar ali produzindo a sementeira, depois retirar essas sementes, né, já germinadas, e levar para outra área para transplantio. Então, é um custo muito alto, né, para os produtores. Então, já está tendo essa substituição. Então, a gente tinha produtores que trabalhavam com esse sistema, né, de sementeira transplantio, e tinham produtores que trabalhavam com esse sistema de plantio direto. E aí, o sistema que a gente utilizou para extração, porque a gente tinha que extrair, né, esse pesticida do solo, foi o Questions. Eu não sei o quanto vocês conhecem, é um sistema que é utilizado muito para a extração de pesticidas em frutas e hortaliças, e hoje já vem sendo utilizado também para matrizes ambientais. É um sistema que ele é rápido, né? Ele é barato, ele é seguro. E aí você tem um processo de extração, né? Você utiliza uma quantidade muito baixa de solvente, em relação ao outro sistema que a gente tinha de extração, né, de solo em sistemas tradicionais, que é o Soxhlet, que é a ultrassom, utiliza uma quantidade muito grande de solvente. Então, a gente utilizou o Questions, né, para extrair esses pesticidas no solo, né? Então, faz a extração, depois faz a partição e depois faz o clean-up, ou seja, a gente tira, né, aqueles contaminantes que não são de interesse para poder injetar no equipamento. Então, a gente fez a extração dessas amostras, né? Foram muitas amostras. Esse trabalho fez parte de uma dissertação de mestrado de uma aluna, né? Que eu orientei junto com uma professora da Univasf, e aí a gente fez essas extrações. E aí, para analisar, para identificar e quantificar, então a gente utilizou esse sisteminha aqui, é um PLC da Waters com MS. É um sistema muito simples, né? Infelizmente, aqui na Embrapa, a gente ainda não tem, né,
A gente tem cromatógrafos, mas a gente ainda não tem ainda acoplado ao massa. A gente tem tentado via emenda parlamentar, mas ainda não temos. Aí a gente faz na Univasf esse trabalho. Então, eles têm um single quadrupolo. O CETENE tem um equipamento desse, né, parecidíssimo. E a gente conseguiu obter resultados interessantes. Né? No DQF, vocês têm um sistema de UPLC, né, acoplado a Ion Trap TOF. Vocês têm esse sistema aí, que é bastante interessante. Mas ele é mais indicado para identificação de estrutura, não é muito indicado para quantificação, então mais para elucidação, né, de estruturas. Então, é um equipamento muito bom que vocês têm aí. E aí, a gente utilizou esse equipamento para poder fazer. Então, validamos o método, né, com os critérios, né, de seletividade, linearidade, exatidão, precisão, porque a gente precisou desenvolver esse método para poder quantificar esses compostos no solo. E aí a gente viu, né, que esse método que a gente tinha, a gente conseguiu uma boa linearidade, né, um limite de detecção e quantificação bastante interessante também, né, e realizamos também a questão do efeito matriz, né, fizemos todo um tratamento da amostra para minimizar a questão do efeito matriz. Aqui a gente tem a questão da exatidão, a gente conseguiu uma recuperação muito boa dessas amostras, né? É indicado em matrizes ambientais de 70% a 120%, né? Então, a gente conseguiu recuperar bem, né, esses agrotóxicos no solo. E em relação à ocorrência, né, desses compostos, olhando aqui para Juazeiro, só que a gente também tinha diferença entre essas amostras. Casa Nova e Centro Sé eram amostras antigas que a gente tinha, de 2014. Não conseguimos analisar durante a vigência de um projeto. Era um projeto Embrapa junto com a Monsanto. Tínhamos feito uma parceria, né, com uma instituição e terminou que a instituição ela não conseguiu continuar, né, com essa parte, a instituição ficou com essa parte, então eles não conseguiram. E, na época, esse equipamento que tinha na Univasf estava em processo de instalação. A gente sabe o quanto é difícil instalar um equipamento, né? Então, tem que ter toda a infraestrutura, aí faltava uma coisa, e aí até que a gente conseguiu instalar esse equipamento. E aí, o que é que ocorreu? Um momentinho, Emanuel. Um momentinho, por favor. E aí, desculpa, gente, mas faz parte do nosso teletrabalho quando a gente tem criança pequena. E aí, o que é que ocorreu? Aí a gente tem diferentes essas amostras, principalmente Centro Sé e Casa Nova. Foram amostras mais antigas, né, que coletamos, não tivemos como fazer, né, a análise do pesticida, mas a gente armazenou. Já as amostras de Juazeiro eram amostras mais recentes, né? Até porque a gente também queria observar isso, né? A persistência desses compostos, né, com o tempo. E aí a gente conseguiu realmente ver que, apesar de um tempo maior, né, de coleta, alguns pesticidas, eles são persistentes no meio ambiente, né? Embora a concentração pode ter decaído, né, mas eles são persistentes, né? Já outros não. Então, a gente vê aqui, ó, em Juazeiro, que são amostras mais recentes, né, uma presença maior em relação a Casa Nova e Centro Sé, né? Em relação ao metomil, ao imidacloprido, ao acetamiprido, né? Então, a gente consegue ver uma persistência maior. E um outro dado também que a gente observa, né, é a presença, né, a depender do município, né, da determinada área coletada, né, isso também vai influenciar. Que aí pode ser que em Centro Sé teve uma incidência maior de pragas do que de doenças. Por exemplo, cebola é uma cultura que ela é mais suscetível a pragas do que a doenças, né? Já diferente da uva. A uva aqui no Vale, elas têm uma maior incidência de doenças, né? Então, eles utilizam mais fungicidas do que inseticidas. Já na cebola, são mais inseticidas que é utilizado. E aí, a gente observa, né, a incidência mais de um produto, né, em uma determinada área do que em outras. Em Centro Sé, a gente achou mais tiametoxan, tebuconazol, né? Já em Casa Nova, né, também mais tiametoxan, né? O carbofurano, que é um inseticida.
né? Já aqui em Juazeiro, a gente já vê uma presença maior de imidacloprido, né? E outros compostos também. Então, tudo isso são observações que são importantes. Quando a gente faz um trabalho desse, a gente tem que sempre estar fazendo esse levantamento, sabendo com o produtor o que ele aplicou, o que aconteceu de incidência, né, de pragas e doenças, para poder nos respaldar nos nossos resultados de pesquisa. E aí, em relação ao solo também, eram solos de características diferentes. Casa Nova e Centro Sé são solos mais arenosos, e já aqui em Juazeiro, são solos mais argilosos. E a gente sabe que aquele solo arenoso, ele não tem muita capacidade de reter, né? Então, ele lixivia muito rápido, né? Para uma água superficial, né? Ou para uma água que tem um lençol mais superficial também. E já em Juazeiro, os solos eram mais argilosos, se tinha característica maior de reter, né? Embora a questão também do tempo. E aí, né, os solos arenosos, como eu falei para vocês, né, eles têm baixa capacidade de retenção, e aí termina que lixivia, fácil. Já os de Juazeiro eram solos mais argilosos, né, e em que eles tinham maior capacidade de reter essa água. Né? Ou seja, esses compostos eles têm maior afinidade com esse perfil de solo, ou seja, ficam retidos por maior tempo. Então, tudo isso são coisas que a gente deve até indicar para o produtor, né? Produtos mais apropriados para aquele determinado tipo de solo também, para que eles possam ter essa liberdade de escolha, né? E com isso impactando menos o meio ambiente. E aí, as conclusões que a gente teve desse trabalho, né? Que o CASH, essa metodologia que é utilizada muito para a questão de alimentos, ele respondeu muito bem, né? Extraiu muito bem, né, os pesticidas no solo, né? A gente viu, né, que a quantificação de pelo menos um composto desse, né, na amostra nos solos, ou seja, tem uma persistência desse composto no solo, né? A gente observou no município de Juazeiro a concentração maior, tanto pela característica do solo, como também do tempo, né? Juazeiro, as amostras foram mais recentes, né? E aí, com isso, né, a gente consegue fazer um alerta ao produtor sobre o manejo adotado, né? E as possíveis consequências desse uso, né, desses compostos no solo também. Então, foi outro trabalho, né, que a gente desenvolveu, né, tudo isso sempre junto com o produtor. Claudete, eu não tenho noção de tempo, mas estou no tempo, como é? Eu estou sem noção, não marquei o tempo. Claudete? Oi, Paula, desculpa, estava falando com o microfone desligado. Acontece. 4h12 agora. Eu estou com quanto tempo? A gente teve aquela parada, né? A gente começou umas 3h10, então a gente teve uma parada aí no meio, deve estar com uns 40 minutos. Certo, pronto, tá certo. Tá bom? Eu terminei que eu não marquei. Tá certo. Então, vamos dar prosseguimento, gente. Aqui é um outro trabalho também que a gente desenvolveu. Aí esse aqui é mais ligado à questão do efluente que é gerado pela agricultura. Essa era uma demanda, né, dos produtores, principalmente aqueles produtores que trabalham para exportação. Então, esses produtores, eles precisam, eles passam por auditoria. Então, eles têm que mostrar, né, tanto a qualidade da fruta, né, que eles estão exportando. Então, a depender do país, não aceita nenhum tipo de resíduo, outros países já aceitam, né, mas com quantidade mínima de resíduo, porque se vai uma carga com resíduo, né, muitas vezes a carga é incinerada, porque não atendeu, né, a legislação daquele país. E, além disso, eles precisam também mostrar o que eles fazem com esse efluente que é gerado. Então, esse trabalho também foi uma dissertação de mestrado de um aluno, que é a ocorrência de pesticidas em efluentes oriundos da produção da uva. E aí, a gente fez um tratamento por fotólise, eu vou explicar o porquê para vocês, e avaliou também a toxicidade desse efluente. Então, nosso objetivo era avaliar a ocorrência, né, desses pesticidas nesses efluentes e o processo, né, de fotólise, né, desses efluentes também. Ver se a fotólise era capaz de degradar, né, esses agrotóxicos usados na pulverização da cultura da uva. Então, de onde vem esse efluente? Então, vocês sabem que existem, assim, várias formas de pulverização, né? A bombinha costal, é o trator, né? Tem aqui o pivô central,
tem a pulverização aérea, mas esses agrotóxicos, eles são armazenados aqui na bombinha costal, aqui na bomba, aqui no trator tem um recipiente que é colocado a gente chama de calda, né, de agrotóxico, e com isso, muitas vezes, sobra essa calda, e eles têm que também lavar, né, esses depósitos. E uma vez que sobra a calda e eles têm que lavar, isso aí eles vão lançar onde? Eles têm que ter algum tipo de tratamento e algum tanque, né, para conter esse efluente. Então, a gente vê muito essa realidade em fazendas, né, que trabalham para exportação. Então, eles têm os tanques, que são chamados, eles chamam de tanques de evaporação. Então, eles têm os tanquezinhos aqui que eles vêm armazenando esse tipo de efluente. E o que é que eles fazem? Colocam esse efluente. Vocês sabem que a radiação solar aqui no Vale é super intensa, né? Quem já visitou sabe como é. Não compara com Recife, a incidência é muito alta. Então, eles colocam, né, esse efluente aqui por um tempo, mas eles não fazem avaliação do antes e do depois. O que é que está acontecendo, né, com esses produtos que estão nesse efluente? E aí, a gente fez a caracterização, né, visitamos algumas fazendas de uva, coletamos esses efluentes para caracterizar, ver as concentrações de agrotóxicos, né? Vimos também a questão do carbono orgânico, da agrotóxico, da matéria orgânica, né? Chegamos a ver aqui também a questão de metais, né? Já que muitos agrotóxicos têm em sua composição também traços de metais, né? Fertilizantes também. Então, a gente fez uma caracterização. E, na época, esse aluno, ele era produtor de uva, então ele tinha bastante interesse também e era produtor para exportação. E aí, né, a gente fez todo um levantamento, então foram esses agrotóxicos, né, que a gente identificou e fizemos a caracterização, coletávamos as amostras e analisávamos. Na época, essas análises foram realizadas no ITEP. A gente mandou para o ITEP e eles fizeram essas análises para a gente, desses efluentes, né? E aí, ao todo, foram 9 efluentes coletados, ou seja, foram 9 tanques de evaporação de 9 fazendas, né? E como eu falei para vocês, a incidência maior, né, desses compostos na uva são de fungicidas, por conta das doenças. Então, a gente viu uma concentração bem alta, né, em relação à questão dos fungicidas, em relação a inseticida e herbicida. E aí vocês imaginem, né, um efluente rico nesses agrotóxicos, eles jamais podem lançar esse efluente, né, no Rio São Francisco, ou seja, tem que passar por algum processo de tratamento. E dentre os tratamentos, né, que são utilizados, né, tem o físico, temos o químico e o biológico. Mas para esse tipo de efluente, né, os que são mais empregados é o químico, né, e o biológico. Aqui foi um trabalho que nos ajudou bastante, né, a seguir com a pesquisa, né, em que eles colocaram alternativas, né, ou incineração, ou tratamento químico, né, por oxidação avançada. Pronto, aí eu comecei a voltar um pouco, né, para o que eu tinha feito no doutorado, né, a questão dos processos oxidativos avançados, né. Ou utilizar um carvão ativado, né, ou uma dissolção, uma fotólise, ou a questão de um tratamento biológico também. Mas como os produtores eles não tinham nada, né, em relação à questão da degradação solar, então a gente optou, né, uma vez que a gente caracterizou esse efluente, a gente optou, né, em cima daqueles agrotóxicos, né, em maior concentração, realizar um estudo em laboratório, né, utilizando a fotólise, né, avaliando a fotólise para a degradação, né, do imidacloprid e do tebuconazol. Um é um inseticida e outro é um fungicida. Aplicando a radiação solar e avaliando também a questão da toxicidade desse efluente, já que é o sistema que é adotado aqui, né, no Vale de São Francisco. Então, vamos ver o que é que a incidência da radiação solar
pode estar fazendo com esses compostos, né? E aí, a gente empregou a radiação solar, né? A gente fez efluentes sintéticos, a gente utilizou o produto comercial que eles utilizam no campo. Aí preparamos a calda, né? Simulando o que eles fazem também, né? O imidacloprid e o tebuconazol. Então, preparamos essas caldas. Aqui está a molécula dos dois. As características também, a questão da solubilidade em água, né? Da massa, a pressão de vapor, por conta da questão da volatilidade. Então, avaliamos também as características, né, físicas e químicas desses compostos. E aí, levamos o experimento para campo, até na área desse aluno que é produtor, como eu falei para vocês. E aí, fizemos uma parte expondo à luz solar e outra, né, sem exposição à luz solar para ser a nossa testemunha. E aí, trabalhamos com 2 tipos de concentração, né, tanto que tem o efluente 1 e o efluente 2. Aqui está o sisteminha, né, que a gente colocou no campo. E aí, fizemos a avaliação em questão do tempo. A partir do momento que a gente observava com a degradação, aí a gente ia fazendo a cinética também, né, de degradação desses compostos. Aí vocês observam, né, o tebuconazol, a gente começou, né, avaliando em tempos mais curtos, né, e foi de 0 a 36 horas. E já o imidacloprid, a gente foi até a 156 horas, né, avaliando a questão da degradação desses compostos. Mas isso devido à dificuldade, ou seja, cada composto desse, ele se comportou diferente, né, em relação à questão da fotólise. E aí avaliamos o tempo zero, o tempo final, né, vimos a questão do carbono orgânico, porque é com carbono orgânico que a gente vê a mineralização, né, do tratamento, né, o quanto a gente conseguiu transformar essa molécula, né, chegando ao final do processo em CO2 e água. Aí vimos a questão da pH, da temperatura, condutividade, turbidez, e determinamos, né, a concentração por HPLC. Então, a gente fez as análises por HPLC porque se tratava de concentrações muito mais altas. Então, o HPLC, ele tinha sensibilidade em determinar a concentração desses compostos. Aí aqui está o teste de toxicidade também, a gente utilizava artêmia, né, para ver se ela era capaz de suportar a toxicidade desse efluente também. E aí, o que a gente observa em relação ao tebuconazol, né, em relação àquele tempo final que a gente utilizou, praticamente a gente não consegue, né, degradar, né, o tebuconazol por fotólise. E aí termina que até corrobora também com estudos, né, de Dave Mark e Navarro e Prestes também, que eles observaram, né, a dificuldade desse composto em se degradar. Então, assim, alguns compostos, os produtores vão conseguir, né, degradar por fotólise, mas com isso vai ter que haver um complemento desse tipo de tratamento. Então, é nisso que a gente está trabalhando atualmente, né, complementando esse tipo de tratamento. Vendo aqueles compostos que vão ser degradados por fotólise e aqueles compostos que realmente vão precisar de outro tipo de tratamento, né, combinando a fotólise com outro tipo de tratamento para poder remover. E aí, quando a gente observa, né, a questão do tebuconazol, a gente não degrada praticamente nada e também não mineraliza. Quando a gente compara o imidacloprid, ele já se comporta de maneira diferente, ou seja, é uma molécula que ela é bem sensível à questão da luz solar. Então, a gente consegue degradar melhor, né, do que o tebuconazol. É tanto que aqui, vocês veem, a gente já consegue mineralizar, né, um pouco mais, mas a gente consegue degradar mais, né? Então, ele se comportou bem melhor, né, indicando, né, que algumas moléculas vão ser facilmente degradadas pela luz solar, já outras não. Ou seja, só fotólise não é o suficiente. E aí, né, como conclusão desse trabalho, né, a gente viu que os efluentes, né, eles apresentam características variadas em relação à questão dos agrotóxicos, né? Porque isso depende muito, né, do manejo adotado pelo produtor, né? A questão de avaliações individuais, né? Ou seja, a gente vê que cada composto vai funcionar de uma maneira diferente, ou seja, não vai ser com a fotólise que o produtor vai conseguir tratar esse efluente, né? Então, a gente vê que vai precisar de um tratamento combinado, né? É um efluente que a gente viu que tem uma maior quantidade de fungicidas, né? Até porque a gente entende, né, o que é que acontece aqui durante a produção da uva, né?
E são efluentes que têm potencial muito grande de contaminação do meio ambiente, porque são concentrações que são altas, né, dos agrotóxicos. Então, foi bem interessante esse trabalho, né, e aí a gente estamos continuando para poder trazer, né, um tratamento eficiente para esses produtores. Já no sul, né, tem a Embrapa o Vivinho, tem um pesquisador que ele já utiliza um sistema que é um leito biológico, né, para tratar esses efluentes, mas são tudo tratamentos que a gente vê que o único tratamento a gente não consegue remover tudo. Então, tem que ter uma complementação de tratamentos. Então, por último, né, vou apresentar aqui, é um projeto mais recente que a gente tem, né, que a gente está tratando as águas cinzas, utilizando esse sistema bioágua, a gente está validando, né, esse sistema bioágua, para que ele possa se tornar, no futuro, uma política pública. Aquelas pessoas, né, que não têm uma água, né, para produzir sua agricultura, para produzir seu próprio alimento e até produzir renda, né, com a agricultura que está sendo implantada nas suas áreas, utilizando as águas cinzas. Então, o objetivo desse trabalho é a gente estar avaliando a qualidade das águas cinzas tratadas pelo bioágua. Isso aqui foi em dezembro, né, a gente visitou essa comunidade em que está sendo implantado, né, alguns sistemas de bioágua. É um projeto da Embrapa, junto com a Sudene está financiando. E aí, a gente teve nessa comunidade, temos bioágua na Embrapa, que a gente faz a nossa avaliação também no nosso sistema, na Caatinga, que é um campo experimental que nós temos, então a gente tem um bioágua que a gente avalia também na Embrapa, e também a gente também instala nas comunidades. Então, esse projeto, a gente está em 2 áreas, no estado da Bahia, em Uauá, e numa comunidade bem perto, né, uma comunidade quilombola bem perto da Embrapa, que é o chamado Sítio Coelho. Aqui são mulheres, né? A gente está trabalhando com essas mulheres, implantando esses sistemas, né, nas residências dessas mulheres para que elas possam produzir, né? E aqui está o sisteminha bioágua. Então, toda a água cinza, ela é canalizada aqui para água de gordura. O que é água cinza? São aquelas águas, né, que nós utilizamos na hora de na lavagem dos pratos, né, na lavagem da roupa, água de chuveiro, né, do nosso banho. Então, são águas, né, que tem detergentes, tem produtos, né, de higiene em geral. Então, a gente canaliza aqui para a caixa de gordura e, após isso, é passado aqui por esse sistema aqui que a gente chama de bioágua. É um sistema biológico, né? É um filtrinho biológico, em que a gente tem, né, uma camada de seixo, areia lavada, raspa de madeira e humus de minhoca. Então, aqui é percolado, né, o gotejo, esse efluente que é gerado, né? Então, ele percola, né, por esse filtro, e após isso ele é armazenado aqui no tanque de reuso, que a gente chama. Então, nesse tanque de reuso, essa água, conhecendo a qualidade, ela é utilizada para irrigar, né, uma área que o produtor tenha, que ele destina. Então, essa água ela é utilizada para irrigar. E aí a gente tem tido boas respostas e boa aceitação, né, em relação ao uso dessa água. Mas, para isso, né, como a gente está validando, a gente tem que conhecer a qualidade da água, a gente tem que ver o impacto dessa água também no solo, né, dos produtores, né, e indicar algumas culturas também, né, que possam ser empregadas esse tipo de água. Então, aqui a gente tem, né, a casa, então a caixa de gordura, né, que é nessa caixa de gordura que é armazenada, né, essa água cinza, o filtro, que é o bioágua, o efluente tratado, e a depender do interesse do produtor, né, aqui a gente está com a palma, se ele quer, por exemplo, tem produtores, né, que eles tiverem interesse em utilizar essa água para produzir palma para o caprino, já outros, né, estão produzindo fruteiras, tanto para o consumo próprio, né, como também para gerar renda, né? Então, assim, é um trabalho bem interessante também. E com isso a gente dá a resposta para eles, né, da pesquisa. Então, a gente fez todos os indicadores, né, para fim de irrigação dessa água, né? A gente viu a série de nitrogênio, de fósforo, matéria orgânica, né? A parte de metais também, para poder o produtor, né,
ter segurança e a gente poder recomendar, né, essa tecnologia. Então, a princípio, a gente está trabalhando com alguns produtores. Aqui é a classificação, né, das águas da caixa de gordura, né, variando de C1, S1 até C3, S1, ou seja, depender, né, do dia, que, por exemplo, tem dias que uma determinada residência lavou bastante água, então, ou seja, bastante roupa. Então, vai gerar o quê? Uma quantidade maior de sais. Então, a classificação dessa água deve ser, assim, um pouco mais inferior, né? Mas, ao passar pelo filtro, a gente espera que melhore essa classificação da água. Então, é isso que a gente tem observado, que o filtro, ele tem ajudado, né, a melhorar a qualidade dessa água em relação à classificação da água para fim de irrigação. Em relação à matéria orgânica, ele funciona super bem, né? A gente vê que ele remove bem a questão da matéria orgânica, né, desse efluente, né, o que é muito bom também. Em relação à quantidade de metais, a gente vê que alguns metais ele consegue reter bem, já outros não, né? Aqui eu mostro aqui para vocês, por exemplo, o manganês e o níquel, ele ficou bem retido no bioágua, né? Já o chumbo e o cromo, a gente já conseguiu não reter tão bem. Mas para isso tem que ter todo um acompanhamento, né? Como está a situação desse solo que está recebendo esse efluente, né? Com esse teor, né, um pouco alterado de chumbo e de cromo. Então, por isso que a gente está validando o sistema, né? E fazendo até algumas alterações também nas camadas, vendo o tempo também de validade desses filtros, né? Porque algumas vezes a camada saturou, então a gente tem que trocar as camadas. Então, é um trabalho bem, bem interessante. E aí, gente, eu agradeço, né, a oportunidade, espero ter contribuído. Se vocês tiverem algum questionamento, né, eu estou à disposição para responder. Também, se alguém um dia quiser vir aqui conhecer a Embrapa também é aberta, né, às visitas, depois que passar a pandemia. A gente está passando por esse processo turbulento, mas se Deus quiser, vai passar. E era isso que eu tinha que apresentar, né? E estou aqui aberta às perguntas. E obrigada pela oportunidade, né? Obrigada ao programa de pós-graduação, obrigada, Claudete, pelo convite. Agora deixa eu sair do modo de apresentação. Obrigada, Paula Tereza. Vamos todos bater palmas para a Paula.